Olá pessoal, sou João Guilherme e esse é o segundo episódio da nossa série sobre inteligência emocional e reconexão com a nossa essência. Se caso você caiu nesse vídeo, seja muito bem-vindo. E se você está me acompanhando desde o primeiro, eu fico muito feliz que a gente está seguindo junto. E hoje nós vamos dar mais um passo para entender como a nossa mente pode nos enganar e como que a gente pode sair disso. Uma das coisas que mais fez diferença para mim foi quando eu percebi que aquilo que eu chamava de realidade era só uma interpretação sobre as coisas que aconteciam. Eu me sentia rejeitado, por gestos muito simples. Quando alguém não respondia ou demorava muito para responder uma mensagem, eu já pensava, fiz algo errado. Ou não gostam de mim, sou invisível, ninguém dá importância para mim. Mas daí quando eu comecei a me perguntar, será que isso está realmente acontecendo? E eu fui percebendo que o que doía não era o que os outros faziam, mas o significado que eu dava para aquilo. E foi estudando a programação neurolinguística, a PNL, que eu entendi que a gente não reage aos fatos, né? A gente reage à forma como a mente interpreta esses fatos, sabe? O fato sempre é neutro. Agora, aquilo que a nossa mente vai interpretar e dizer sobre ele é o que vai nos causar uma reação. Porque o nosso cérebro, ele recebe uma quantidade absurda de informações a todo momento. Mas ele só consegue lidar com uma parte dessas informações. A gente percebe a realidade pelos nossos cinco sentidos: a visão, a audição, o tato, paladar e o olfato. E tudo o que a gente vê, ouve, o que a gente sente, ou saboreia, ele é processado e interpretado dentro da nossa mente. E é por isso que ele passa por um filtro, né? Aquilo que muitos chamam de mindset, né? Mas é um filtro e com a PNL ela ensina que esse filtro é feito por três mecanismos principais. A generalização, né? Todo mundo me ignora ou sempre falam mal de mim. E também pela omissão, né? A gente apaga as coisas boas e só foca no que é negativo, sabe? Sempre naquilo que pode me causar algum dano. E também a mente pode causar uma distorção, né? Ela cria histórias que não são ou que não estão alinhados com os fatos. Tudo isso passa, né? Então esses filtros, eles são criados a partir dos nossos valores, das nossas crenças, dos traumas, da nossa história, né? Das memórias que a gente acaba guardando e também pela nossa cultura. E por isso que a gente não reage ao que acontece, mas à história que a nossa mente conta sobre o que aconteceu. E essa história que vai provocar uma reação, né? Uma reação física, emocional, que é real. O corpo vai tensionar, o coração vai acelerar, a gente se fecha, se defende, se magoa. E nem sempre aquilo veio de uma realidade, né? Ela veio de um pensamento. Quando a gente vive preso a esses filtros mentais, a gente se desconecta da nossa essência. Porque a nossa essência, ela vem com clareza, mas o ego vê as coisas com medo, com dúvida, com necessidade de aprovação. A gente começa a se adaptar e a se moldar e a interpretar tudo como uma possível ameaça. Mas, né, a boa notícia é que a gente pode mudar isso. A partir do momento que a gente passa a observar o pensamento, sabe? Observar o pensamento antes de reagir. E se perguntar, né, será que isso realmente é verdade, né? Ou é só a minha mente me contando uma história? Porque quando a gente para pensar e observar o pensamento,
abre um espaço, né, entre o estímulo e a resposta. E esse espaço nos traz liberdade, né? É uma liberdade da presença. É onde a nossa essência pode se manifestar. É onde Deus nos fala. Por isso que eu proponho nesse momento um exercício para a gente refletir e até anotar o que você acredita sobre si mesmo e que talvez nem seja verdade. Qual foi a última vez que você reagiu com raiva, com tristeza e depois percebeu que era um exagero? Que tipo de pensamento surge quando alguém não responde uma mensagem sua ou até te critica? Anote isso e depois olhe com carinho e se pergunte: se isso for só uma lente suja e não for a realidade, quando a gente limpa essa lente, a vida muda de cor. Beleza, e no próximo episódio a gente vai falar sobre o falso eu, sobre essa armadura que a gente cria para sobreviver no mundo. Mas muitas vezes isso nos afasta de quem a gente é realmente.